Presidente, senador Inácio Arruda, Vossa Excelência preside o Senado numa sessão, num momento muito especial, e como membro filiado ao Partido Comunista do Brasil, traz a esta sessão um sentido especial, uma vez que Oscar Niemeyer abraçou a causa de Karl Marx, tornou-se um filiado e camarada de Luiz Carlos Prestes e foi membro do Partido Comunista do Brasil. A arte de criar, de dar forma ao imaginário, de intervir no meio sem agredi-lo, juntando o concreto à natureza, perdeu seu grande mestre. O Brasil inteiro está de luto pela perda deste filho ilustre, que tão bem soube criar um estilo próprio de arquitetura, com a junção de linhas curvas e retas, desafiando o espaço na amplidão dos vãos livres. Respeitado em todo o mundo pela sua capacidade de superar obstáculos e ideias, transformando sonhos em matéria, Niemeyer não foi só arquitetura, foi também escultor, cenógrafo, escritor, poeta e exemplo de solidariedade para com o próximo. Filho de Oscar Niemeyer Soares e Delfina Ribeiro de Almeida, Oscar Niemeyer nasceu em 15 de dezembro de 1907. Desde criança mostrou seu gosto pelo desenho. Mesmo sem prancheta, ele riscava o ar com o dedo. Para uns, é só a função que conta. Para outros, inclui a beleza, a fantasia, a surpresa arquitetural, que foi para Niemeyer a própria arquitetura. No começo, Niemeyer procurou aceitar tudo isso como uma limitação provisória e necessária, mas depois se voltou inteiramente contra o funcionalismo, desejoso de ver a arquitetura integrada na técnica que surgira e juntas, caminhando pelo campo da beleza e da poesia. Em 1932, ainda estudante, passou a trabalhar gratuitamente no escritório dos arquitetos Lúcio Costa e Carlos Leão, porque não queria, como a maioria dos colegas, se adaptar à arquitetura comercial. Quando iniciou sua vida de arquiteto já formada em 1936, a arquitetura se fixava com o funcionalismo pontificado, recusando a liberdade de criação e a invenção arquitetural. Impunham-se sistemas construtivos, limitações funcionalistas, que não convenceu o jovem Oscar, que olhava as obras do passado tão cheias de invenção e lirismo. Não podia compreender como a arquitetura contemporânea permanecia fria e repetida numa época de concreto armado, que podia oferecer formas livres e inesperadas. Foi nessa época que participou do projeto do Palácio Capanema, sede do Ministério da Educação e Saúde, na cidade do Rio de Janeiro, que teve consultoria do famoso arquiteto suíço Le Corbusier, de quem mais tarde Niemeyer ouviria, abrindo aspas para Corbusier: Oscar, você tem montanhas do Rio dentro dos olhos? Fecha aspas. E isso explica sua atuação diante das obras do conjunto da Pampulha em Belo Horizonte, Minas Gerais, já tocado por essa vontade imperiosa de contestação e desafio. Pampulha surgiu em 1940 com formas diferentes, abobadadas, variadas e marquises de curvas da Casa do Baile, que conquistou admiradores e contestadores. Era o bairro diferente que JK sonhava, que tanta falta fazia Belo Horizonte, de formas novas e arquitetura leve. A partir da Pampulha, não só o Brasil, mas o mundo se abriu para uma arquitetura nova de formas mais livres que nem todos conseguiram acompanhar ou mesmo entender. Oscar Niemeyer deixa marcas na arquitetura através de importantes contribuições e inovações, como as coberturas de formas livres iniciadas na Casa do Baile, as fachadas inclinadas da sua residência Prudente de Moraes e a Escola Júlio Kubitschek, o teto convexo do Yacht Club do Rio de Janeiro, as coberturas em curvas e retas da residência Oswald de Andrade, bem como tudo aquilo que foi feito junto com
juntamente com Buller Marx, no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, os pilotis em 2 vezes do conjunto JK, e depois com a arquitetura de Brasília ainda mais variada e radical, e, sobretudo, este edifício fantástico do Congresso Nacional, que, segundo o próprio Oscar Niemeyer, era a sua obra preferida. Essas foram as bases para todo o resto da arquitetura de Niemeyer, que conseguiu ainda nos surpreender a cada nova obra, a cada criação arquitetural, que tanto ocupou a vida toda, embora estivesse interessado em outros problemas, revoltado com a miséria, muito mais importante para ele do que a própria arquitetura. Foi pensando também nos menos favorecidos que Niemeyer se preocupou em fazer o belo nas suas obras. Ele queria que todos, sem exceção, pudessem admirar uma bela obra, uma bela paisagem, mesmo que não tivesse dinheiro para entrar nela. De classe era uma preocupação constante. Imprescindível ainda é falar do homem. Todos que o conheceram são unânimes em dizer que Niemeyer soube conquistar amigos, mantê-los ao seu redor, ajudá-los quando necessário. Os amigos eram essenciais, assim como o cuidado com os amigos era o tempo. 104 anos, ou melhor, quase 105, é muito tempo, mas para Niemeyer foi pouco. Ele que já foi reverenciado por grandes nomes do pensamento, da literatura e da moda no século XX, desde André Malraux, José Saramago, sem contar Giorgio Armani. Prêmios foram inúmeros, entre eles o maior prêmio da arquitetura do planeta, o Pritzker, em 1988. Niemeyer humanizou a arquitetura como ninguém fez até hoje. As curvas da vida e da natureza ficaram gravadas no inconsciente dele. Daí a sua genialidade. Nunca ninguém fez isso no mundo como ele, que viveu nas montanhas do Rio. Eu mesmo em Paris, porque nas curvas do edifício do Brasil, com tantas equações matemáticas humanizadas que as curvas parecem estar voando. Em 1945, entrou para o Partido Comunista porque, segundo ele, abrindo aspas, fui sempre um revoltado. De família católica, eu esquecer os velhos preconceitos e o mundo parecia-me injusto e inaceitável. Entrei para o Partido Comunista abraçado pelo pensamento de Marx, que sigo até hoje, fecha aspas. Na época, conheceu, se tornou grande amigo de Prestes, a quem acolheu em seu escritório. Ao saírem da prisão, disse a Prestes, fica com a casa, seu trabalho é mais importante que o meu. E desde então nunca mudou de atitude. Ele se assumia um comunista e, como comunista, um socializador, que queria partilhar seu talento e suas ideias com uma responsabilidade e preocupação social. E isso está acima das irretocáveis obras que projetou. Niemeyer poderia ser um músico, engenheiro, veterinário, gari, provavelmente em qualquer uma atividade seria genial. Mas é seu sentimento que o faz tão especial. Ele nunca quis ser grande, no entanto, é o maior. Mais importante, diz ele, não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e este mundo injusto que devemos modificar. Fui visitá-lo diversas vezes, e numa delas, no primeiro semestre de 2007, juntamente com a Mônica Dallari, tivemos boa e longa conversa em que lhe falei da proposição que já é lei, que institui a renda básica de cidadania, um Fundo Brasil de Cidadania, para assegurar a todos o direito de partilhar da riqueza da nação. E ele então me disse que gostaria que eu pudesse um dia visitá-lo outra vez para transmitir aos seus amigos como essa ideia pode efetivamente ser colocada em prática e se tornar uma realidade quanto antes. Assim foi Oscar Niemeyer. Mais de um século de arte, de vida, de sentimento, de solidariedade, de amizade, de justiça e de igualdade social. Solidariedade justifica o curto passeio. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Sarney.